Você que está ligado à TV Rio 12, estamos de volta com o Cuidado de Você, mais um programa prestando serviço, né? O nosso objetivo, a TV Rio 12 tem esse papel comunitário de prestar serviço, informação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Esse é o papel do Cuidando de Você. Estamos diariamente, 18h30, pela TV, em todas as telas também, pelas redes sociais, YouTube, Facebook, também pelo Instagram. E também temos as nossas reprises, segunda, terça e quarta, 12h10, após Júlia Velar, uma oportunidade para você que não pode vir à noite, acompanhar as nossas reprises do Cuidando de Você. Então não tem desculpa para se informar sobre saúde, Cuidando de Você, na TV Rio Doce, 18h30, de segunda a sexta, 12h10, segunda, terça e quarta. E nas redes sociais, os programas ficam gravados. Pegue o link lá no YouTube e compartilhe sem moderação. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante. Quem nunca teve, quem nunca conhece alguém que teve, e tomara que nunca tenha, mas todo mundo está propenso a ter. Estou falando sobre traumas. Aí você vai falar, mas trauma? Que tipo de trauma você está falando? Trauma emocional? Não. Gente, estamos falando de traumas físicos mesmo. Então a gente vai trazer, inclusive, a definição de trauma. E para falar sobre isso, nós estamos aqui recebendo o doutor Darlan Santiago, que é ortopedista, e vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre trauma, sobre os principais, os mais complexos. Vamos falar sobre a questão de os traumas que são mais recorrentes, vamos falar especificamente de Valadares em relação a acidentes, principalmente envolvendo motocicletas, que é informações que são um dos maiores geradores de traumas sérios aqui em Governador Valadares. Então, cuidado de você de hoje, falando sobre traumas ortopédicos. Doutor Darlan, muito obrigado pela sua participação, aceitando nosso convite. Obrigado eu. Boa noite também, né? Então, assim, definindo mesmo o trauma ele é um impacto, né? Uma lesão que vai provocar uma repercussão de alto impacto no sistema músculo-esquelético, né? Nos ossos, na musculatura, pode ser de forma exposta, pode ser de forma fechada. Na grande maioria das vezes a gente precisa de um atendimento mais específico para tentar reparar esse dano causado por essa energia, né, que provocou esse impacto, tanto na parte óssea quanto na muscular. Temos algumas complexidades também ainda. O trauma, significa, então, um impacto, não é? É um Ele impacto, é gerado por impacto que causou alguma repercussão, Sim. né, tanto no sistema ósseo-muscular, mas a gente pode ainda abranger ligamentos, nervos, parte vasculo-nervosa. Então, assim, é bem complexo, mas a gente vai focar aqui na nossa pauta aqui. Todo trauma ele causa ruptura, seja de tecido, seja de Nem osso. sempre, nem sempre. A gente pode ter os traumas, né, que podem provocar os hematomas, né, que são os edemas, os inchaços, né, aquela retenção de líquido, a retenção de sangue local, que vão repercutir visualmente para a gente nas articulações, né, sistema músculo-esquelético. Tá, a gente tem, por exemplo, algumas confusões, né? Trauma, contusão, lesão, né? Então a gente já tem a diferenciação, né? Lesão, contusão e trauma já tem essa diferenciação, né? Os traumas mais comuns, ou seja, os que a gente ouve falar muito em relação a traumas são, vamos lá, né? Competições esportivas, né? Isso. Os traumas, os jogadores de futebol, a gente acompanha futebol, basquete, vôlei, né? E as peladas do fim de semana, né? Os atletas, né? Amadores, têm os traumas, né? Então, são traumas que são... em que partes do corpo mais comuns que acontecem esses traumas? Então, as articulações em gerais são as mais envolvidas, né? Sim. Então a gente tem ali no futebol, no vôlei, no basquete, nas práticas de corrida, que tem crescido bastante também ultimamente. Sim. Tem as entorses, que são basicamente a gente ter aquela virada, né, daquela articulação. As principais que a gente vê no tornozelo, a gente vê no joelho principalmente. Os esportes têm mais contato, a gente pode perceber o trauma nos contatos físicos mesmo, aquela canelada que a gente vê todo dia nos esportes também, o próprio chute de forma errada. Nem sempre o trauma a gente acaba às vezes relacionando o trauma a uma fratura, quebrar o osso, quebrar, romper tal ligamento. Não necessariamente o trauma ele vai provocar isso, mas é o trauma que provoca também. Pois é, a ortopedia ela tem uma atenção muito especial em relação a trauma, e é um assunto muito sério, tanto é que tem especialidade, né, a traumatologia, tem especialidade sobre isso, porque é uma causa, né, de uma questão de saúde pública muito séria, né, que requer uma atenção muito grande, uma energia de gastos muito grande do poder público, do setor da saúde, exerce uma pressão muito grande no setor da saúde.
e também no setor médico, né? Então, há essa especialidade e é uma problemática muito grande a questão de traumas no Brasil, né? Sim, sim. A gente vê hoje, por exemplo, a nossa região, ela é uma região muito grande, tem uma população muito ampla, né? Aqui nossa macro-região então, vai aproximadamente 1,5 milhão, né? O único hospital 24 horas com esse atendimento específico para tratar os traumas em geral de alta complexidade é o nosso hospital municipal hoje, né? O antigo hospital regional. Então, assim, a gente vê uma demanda muito grande, porque qualquer acidente nessa macro-região, se tiver alguma complexidade maior, acaba chegando para o nosso atendimento aqui, né? Então, a gente vê aí, mais ou menos, que a gente, nos últimos anos, tem percebido, a média, a estimativa, assim, de acidentes automobilísticos, ela é muito grande, é uma produção aí de praticamente 70% do que chega para a gente na ortopedia é de acidente automobilístico. E aí a gente estava vendo que aí de 2023 para cá, que a gente conseguiu fazer um levantamento legal, é que aproximadamente só ortopedia de atendimentos no regional é 1.000 pacientes aproximadamente por mês. Né? Desses 1.000, 70% é de acidente automobilístico. Então, a gente está falando aqui de urgência e emergência, né? Urgência e São emergência. esses casos que chegam, né, e requerem uma atenção imediata, né? Justamente. Quando chega um caso de atenção imediata, né, urgência e emergência, como é que é feita toda essa mobilização e essa acolhida desse paciente que chega com esse tipo de trauma dentro do hospital? Normalmente, a maioria deles a gente já tem um certo comunicado antes, desde mesmo que não seja da nossa cidade, tem essa intercomunicação que a gente acaba já ficando ali preparado para atender da forma mais rápida possível. Então a gente vai ter já mais ou menos uma previsão de tempo, uma classificação mais ou menos de gravidade até desse próprio paciente que vem chegando, e nisso faz uma triagem já rápida, normalmente tem uma prioridade já estabelecida, e a gente vai fazendo aquele tratamento até multidisciplinar, que muitas das vezes esse trauma pode estar relacionado com a ortopedia, mas na grande maioria das vezes, nos grandes acidentes, são multidisciplinares, que vai ter as alterações neurovasculares, por exemplo, né? Parte de cirurgia geral, então a gente acaba abraçando toda a equipe mesmo, aquele paciente no momento. Então, a primeira iniciativa é acolher aquele paciente, né? Vai para o setor de urgência e emergência, essa equipe avalia. É claro que a primeira etapa é avaliar condições do paciente, mas principalmente ali ver a questão do risco que aquele trauma pode causar à vida do paciente. Justamente. Então, a primeira iniciativa é estabilizar, né? Ou seja, evitar que aquele trauma, aquela situação evolua para a morte do paciente, né? Justamente, a gente tem, né, vários guidelines, temos o nosso protocolo a seguir de serviço, então não é que tem a lesão, vai diretamente para a ortopedia, não, a gente tem todo o cronograma a seguir, tem as avaliações, né, da parte neurovascular, primeiramente, parte da própria cirurgia geral, torácica, parte respiratória, isso tudo a gente entra, vai chegando na escadinha certinha até chegar nos momentos certos de fazer cada um seu papel ali no serviço. Bom, antes de a gente chegar nesses casos mais graves, que são os acidentes, a gente vai falar sobre isso, né, mais à frente, falando dos casos menos graves, né? Chega lá uma criança que estava andando de bicicleta, caiu e quebrou a perna. Às vezes tem até uma fratura exposta ali, né? Ou não. Né? Quebrou a perna, quebrou o braço. Está com seu filho aqui, como é que é o nome dele? Isso ali é o Francisco. Francisco. Francisco parece que é jogador de futebol, né? Bom de bola, Francisco? Que posição você joga? De ala? Olha só, parece que é bom de bola, hein? Pois é, o Francisco, né? O colega do Francisco, eu vou falar que ele não, o colega do Francisco lá machucando no futebol. Quebrou a perna. Chegou lá, como é que é feita essa avaliação? Primeiro ali, essa avaliação, estamos falando aqui, gente, de situações que não são essas urgências tão graves como um acidente com traumas muito extensos, situações gravíssimas, né? Mas são traumas, vamos dizer, mais corriqueiros, entre aspas, né? Mas nesse tipo de situação, como é que é a conduta? Esse serviço para a gente, normalmente a gente tem rapidamente uma avaliação do pediatra antes de chegar na ortopedia, Sim. já só para dar aquela avaliada nos dados vitais e toda a forma em geral do paciente infantil. Logo após isso, ele já vem para a gente da ortopedia com normalmente o exame de imagem para a gente ter uma noção da gravidade de tal lesão. Né? E agora, chegando inclusive à época de férias, aumenta demais a probabilidade, a gente vê uma frequência muito maior deles no hospital. Pois é, e tanto porque, né, às vezes um trauma que parece algo muito simples, né? Caiu, quebrou o braço, caiu, bateu a cabeça, mas está bem, está brincando, está conversando.
não quer dizer que não seja algo sério, né? Então tem que ser feito toda uma avaliação bem criteriosa, né, doutor? Justamente. Evoluiu muito também a parte ortopedia pediátrica no mundo, e a gente via várias sequelas causadas por fraturas, por lesões antigas. Hoje, adultos, já se vê algumas sequelinhas de partes de membro por causa de atraso mesmo que a gente tinha no nosso serviço. Hoje em dia, a gente conseguiu diminuir muito isso, que teve muitas fraturas que são tradicionalíssimas de certas faixas etárias na criança, que ficou num manejo mais bem direcionado pela gente hoje em dia. E quando há casos que necessitam, nesse tipo de situação, eu falei aqui de traumas mais graves, que necessitam de cirurgia imediata. Né? Estamos ainda falando de situações, né, como um acidente de bicicleta, um acidente no esporte, né, uma situação nesse sentido, um trauma realizado não é tão grave como o que a gente vai falar mais à frente, um acidente automobilístico envolvendo uma motocicleta, mas requer um tipo de intervenção cirúrgica. Quando se chega a essa conclusão, né, como é que é o procedimento a partir daí? Hoje em dia a gente tem, né, que diferenciar o paciente que vai ter que ser abordado de urgência naquele momento, né, pela gravidade, mas tem também uma urgência em particular, né, da ortopedia, porque toda fratura, na verdade, ela é considerada uma urgência ortopédica. Sim. Tem ali aquele tempo hábil para ser feita a cirurgia, para ter esse direcionamento do tratamento. Hoje em dia a gente acaba que pela demanda, alta demanda mesmo da nossa região, a gente tem já uma fila no hospital, a gente deixa o paciente internado, seguindo o protocolo de certas gravidades, umas vão ter prioridades à frente do que as outras, mas para a gente conseguir, a gente tem a equipe certa que consegue ir direcionando esse paciente e fazer o fluxo girar direitinho, de acordo com a gravidade, com a idade, característica de cada um, para cada um mesmo, para a gente direcionar melhor isso aí. E agora a gente vai chegar em ponto muito específico. Vamos falar em relação a trânsito e traumas, acidentes e traumas, né, que são aí uma grande parte dos traumas e das urgências e emergências que chegam até os hospitais. Doutor Darlan, realmente os acidentes, você citou bem, né, nós somos aí referenciados a uma população chega de 1,5 milhão de pessoas, né, que vêm talvez para o hospital municipal. Logicamente temos aí, são praticamente 3 ou 4 BRs, rodovias que cortam a nossa região. Então, os acidentes nas rodovias são muito grandes. Todo momento temos problemas, mas temos o nosso perímetro urbano, que também causa uma preocupação muito grande, né, em Governador Valadares. Né? E aqui, em particular, temos uma situação que preocupa muito, eu já soube dessa informação, né, que é a questão, primeiramente, vamos falar das motocicletas, né? Porque a moto, né, o condutor da moto está ali solto, né? Está sentado, segurando ali no guidão da moto, né? Então, é uma questão que, para vocês que estão ali na linha de frente desse atendimento, realmente, nos acidentes na área urbana, os condutores de moto são aqueles que chegam numa situação que requer uma maior atenção em acidentes? Justamente, né? A gente vê que daqueles 70% que eu tinha falado dos pacientes atendidos na ortopedia tem, né, essa relação com acidente automobilístico, desses 70% ultrapassa os 80%, não vou colocar como causador, mas tem participação da motocicleta no acidente. Então são os que sofrem mais o impacto, sofrem mais os traumas, e são traumas que na motocicleta, né, aquele motociclista ele vai sofrer os traumas de maior energia, que vai ter uma repercussão maior, provocando com mais frequência as fraturas expostas que a gente vê, que são as mais temidas, e lesões mais graves mesmo. E essas lesões, elas geralmente são em que parte do corpo as mais comuns? É muito subjetivo falar, porque o motociclista, normalmente, quando tem uma grave lesão por um acidente de alta energia, ele chega de lesões no membro superior, no membro inferior, acaba que normalmente são politraumatizadas, não são lesões únicas. Né? Mas o mais comum, normalmente, são os membros inferiores. Mas é muito comum os membros superiores também. É difícil essa estatística, que normalmente são politraumatizados mesmo. E muitas das vezes, quando você vê o acidente, né, há um acidente envolvendo motocicleta, né, e às vezes a moto está lá praticamente inteira, às vezes o veículo, o automóvel envolvido, muitas vezes também está ali quase nada, foi só arranhou. Né? Mas não, né, o condutor da moto está solto ali, pode ter
sido levado para o hospital com um politraumatismo, com um trauma, uma lesão muito grave, né, que requer realmente uma atenção muito grande, né, e levar a um estado muito grave, né, que requer uma atenção muito grande. Porque o condutor, quando ele é arremessado, quando ele se choca contra um veículo ou outro objeto, né, a força, a velocidade é muito intensa do corpo livre ali se chocando com o objeto. Então aí vai a musculatura, o tecido, o osso, as cartilagens, os ligamentos. Então Justamente. tudo isso ali, quando chega na urgência e emergência, muitas vezes está ali há um comprometimento muito grande. E muitas vezes pode ter até questões mais sérias, hemorragias internas, e a situação que parecia menos grave pode se agravar muito mais, né? Muitas das vezes até que silenciosamente, sem estar ali a olho nu para a gente. Muitas das vezes não está naquela fratura exposta, está ali ainda fechada, mas lesões internas também, não da parte ortopédica, da parte que a cirurgia geral fica mais a respeito, que são os órgãos internos, a parte torácica, que a gente tem também algumas lesões que ficam ali silenciosas, que sempre tem que ter atenção mesmo. Pois é, quando a gente está falando aqui, gente, não está aqui condenando a atitude e a condução dos motociclistas, não. Lógico que não. Moto é um veículo necessário, né? Um veículo que promove a agilidade, né? Economia, né? Numa situação de combustível caro como está no Brasil, a moto é um veículo necessário, econômico, né? Que promove a agilidade. Mas o que a gente está tentando alertar aqui é sobre os cuidados que devem ser tomados na condução de moto. Porque aqui os números que se leva pessoas em acidentes de moto ao setor de urgência e emergência e a intervenções mais sérias em relação a cuidados em um acidente são muito maiores que quem está num veículo, num carro, num ônibus, num caminhão, por exemplo. Então, cuidado, a gente vê, e também, por outro lado, a gente vê muita imprudência, né, gente? Muita gente em moto aí correndo demais, fazendo o tal do corredor, aquela coisa que arrepia todo mundo. Você está no automóvel ali, de um lado do outro, vem aquela moto em alta velocidade, num bequinho assim. Isso assusta, trafegando em calçadas, na contramão, né? Isso aí são exceções. Mas esses tipos de atitudes podem levar a mortes. E aí são casos muito sérios que chegam, né? Tem casos tão graves, isso a gente fala no perímetro urbano, que pessoas, né, que se acidentam de moto, infelizmente, apesar de todo esforço, chegam a óbito que foram vítimas de acidente com moto, né, doutor? Uma grande frequência, a gente vê isso semanalmente, né? Hoje em dia a gente sabe, não só na nossa região, mas há próprios estudos da OMS mesmo, que mesmo não sendo os culpados, como a gente fala, além deles estar muito sujeitos às grandes lesões, às grandes fraturas, a perdas de membros também, que a gente acabou esquecendo, eu acabei passando isso aí também, mas temos muita perdas de membros também relacionadas aos acidentes, justamente porque eles estão mais propensos a essa gravidade do impacto ser maior, mais distribuído no motociclista mesmo. Pois é, inclusive nós vimos aí no fim de semana aí o que aconteceu, um piloto experientíssimo lá em Santa Catarina, né, no Beto Carreiro, né, quase 30 anos, né, ele sofreu um Justamente. acidente, né, um pulo, o salto mais curto que tem no trajeto, É. mais quase 15 anos fazendo esse percurso, saltou da rampa, acabou, né, batendo com o peito, o pescoço na borda da rampa e acabou morrendo, né? Ou seja, ele está livre ali e aconteceu aquilo. A experiência, né? Habilitado, com habilidade para fazer isso, né? Imagina você, né, fazendo o que não deve ser feito nas ruas, não só de Valadares, em qualquer lugar do mundo, agindo com irresponsabilidade. E além disso, das motos, que temos muitas motos em Valadares, para um sistema viário que não foi criado para isso, né? Nossas ruas aqui foram projetadas, principalmente no setor central da cidade, em 1960, 70, né? Não foi pensado para esse tanto de moto que está aqui hoje. Então, nosso sistema viário está sob uma pressão gigantesca. Não comporta tantos veículos, ainda mais tantas motos. Então, tem que se tomar cuidado. Então, quem garante a sua vida, a sua segurança, meu amigo motociclista, é você. Porque qualquer fechada que você levar, você vai para o chão. Qualquer tipo de pancada que você tiver, um buraco que você bater, uma desviada que você der, uma areia que estiver ali, é você que vai para o chão. É você que pode levar, ter um trauma, uma lesão que pode levar, inclusive, à morte. Há números, há estatística sobre isso.
E agora também com o advento aí de novos tipos de veículos, como as bicicletas motorizadas, bicicletas elétricas, também começam lá a pingar, a chegar vítimas de acidentes com esses veículos, né, doutor? É, é o que a gente tem visto já chegar, né? Lembrando assim que dos acidentes automobilísticos, os casos mais graves, já em estudo, já realmente aquele não cumprimento mesmo das normas tradicionais de trânsito que acaba chegando às gravidades maiores nos acidentes. E infelizmente o que a gente tem visto também é que hoje veio essas bicicletas elétricas que acabou não tendo aquela regulamentação ainda muito bem formada. Então o fluxo foi aquele fluxo confuso, a gente vê isso acontecer aqui. Então já tem chegado para a gente os casos mais graves aí de acidentes com as bicicletas elétricas, bicicletas motorizadas, que acaba que, se a gente for pensar bem, elas chegam numa quilometragem elevada. Então, assim, a gente não pode querer colocar a gente em risco naquele automóvel ali, sem aquela grande segurança que você pode chegar a uns 45 km por hora, o nosso corpo vai sentir esse impacto, então vai ter um trauma de alta energia e acontecer com essa própria pessoa. Aí é pior ainda, talvez, porque, por exemplo, a moto tem toda a sua regulamentação, né? Tem que ter a habilitação correta, quer dizer, teoricamente a pessoa tem que conhecer das regras de trânsito, né, na direção defensiva, tem que usar equipamentos obrigatórios de segurança. Esses novos veículos, bicicletas elétricas, né, bicicletas motorizadas e outras, nem regulamentação tem, nem usa capacete, nem usa luva, não obedece às leis de trânsito, nem sabe o que obedecer, nunca conduziram nada além de uma bicicleta, aquela tocada ao pedal mesmo, não sabe nem como agir, andam na contramão, cruzam ruas em qualquer lugar, né, e andam aí talvez 48, 45 quilômetros ou até mais, né, podem atropelar pessoas, cair e bater com a cabeça, quebrar membros, ter fraturas. Então é necessária uma regulamentação e, tirando todas as questões legais, gente, o que manda é o bom senso, o que manda é a autopreservação. Não importa se é moto, carro, caminhão, ônibus, bicicleta motorizada ou próprio pedestre, né? Que nós também somos agentes ali na convivência do trânsito. O pedestre é um agente de convivência do trânsito. Nós temos que nos preservar, obedecer a sinalização, ter bom senso, respeitar um ao outro, e isso vai evitar acidentes, vai evitar traumas, vai evitar mortes e evitar tantas dores de cabeça no setor da saúde. É isso que a gente pede, né, doutor? Justamente. Para evitar tanta tragédia. Justamente, porque, na verdade, o grande culpado é a negligência, né? A negligência que é o grande culpado dos grandes acidentes, na verdade. E aí acaba chegando às mãos de profissionais como o doutor aqui, que se esforçam tanto para salvar vidas e, às vezes, infelizmente, não conseguem. Doutor Darlan Santiago, nosso convidado de hoje, ortopedista. As portas do Cuidando de Você estão sempre abertas. Gostaria de ter aqui outras vezes para falar sobre outros assuntos da sua especialidade, ortopedia, que é um campo tão vasto, e gostaria de ter aqui de novo. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado a você também que acompanhou o nosso programa Cuidando de Você. Sempre temos aqui assuntos voltados para a área da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Já está disponível também no nosso YouTube para você acompanhar e compartilhar para todo mundo. Continue na programação da TV Rio Doce. Até o próximo Cuidando de Você.